Bom dia, bom dia, bom dia. Obviamente, fica o registro de agradecimento ao grupo, ao Maurício, pelo convite e a oportunidade de expor, ainda que brevemente, que dever de elegância se respeita os 15 minutos para a apresentação. Então, não há como a gente expandir muito as nossas visões e posições, mas, pelo menos, isso permite apertar alguns gatilhos, né, e disparar temas para os debates. Eu não tenho formação na área médica, minha formação é na área de ciências sociais, e os cursos de extensão e as graduações seguintes também sempre da mesma área. Então, eventualmente, se eu cometer algum pecado quando tratando de questões na área médica específica, por favor, me dê Não, eu estou bem. Você não sei, está bem? Rapidamente, a Brad é uma associação de importadores e distribuidores de implantes, 92, congrega 205, essa é a quebra. Tem uma receita significativa. Quando você olha no segmento de saúde, 5,7 de receita é uma receita significativa. Produtos registrados, isso é bom a gente só manter um pouquinho como plano e pano de fundo. As empresas, de forma direta, têm perto de 6 mil produtos registrados e, através do que a gente chama companhias terceiras, perto também de 6 mil produtos. A fonte é, obviamente, a Anvisa, e ela foi resultado de uma amostragem na RDC 25, aquela que implica nas certificações das plantas no exterior. Isso foi feito um pouco para dimensionar o requerimento de certificação de plantas no exterior. Então, isso gira em torno de 870 plantas no exterior. O pessoal é super preparado, essas organizações, grande parte delas atende de forma plena a RDC 59, ISO 13485, embora todo, vamos dizer, o conceito e a abordagem foi estabelecido em cima de sistemas de gestão da qualidade. A Bride, como associação, não tem preocupação com RDC 59, ISO 13485, não. Ela tem preocupação que esse associado tenha um sistema de gestão da qualidade pleno, completo. Não quero ele olhando só questões de natureza regulatória, quero que ele aprenda e olhe o seu negócio como um todo. E temos 26 que nós tivemos que colocar fora, não qualificados. Lá na frente eu toco um pouquinho nesse ponto, e as razões, obviamente, foram de natureza comportamental. Vai além. O fulano que o doutor mencionou, que fornece o produto que inexiste, remunera excessivamente quem não deve remunerar e coisas dessa natureza. Ela opera debaixo de um conceito de governança corporativa, tem um conselho de administração, que é composto de 24 conselheiros, associações que se fixam nas velhas e tradicionais questões de a diretoria, o presidente, o vice-presidente, o diretor, não sei o quê, quase que invariavelmente acabam se transformando em associações, aspas, autocráticas, não? Ela é um pouco mais democrática. Ela é subordinada ao que nós chamamos um fórum de notáveis, que tem representantes da cadeia como um todo. Tem o Estado, representado como uma pessoa do Ministério da Saúde, é a doutora Maria Inês Por Deus Gadelha, que vocês provavelmente conheçam, o doutor Gonçalo Vecina, na questão da ANAP, Pedro Matiasi, na área dos hospitais não privados, as sociedades médicas, o doutor Sérgio Cani, a cardiologia intervencionista, e assim segue. Membros de operadoras, seguradoras, e depois quem opera a associação são profissionais. O pedido é para falar um pouquinho sobre qual a nossa visão setorial, como a gente percebe
o sistema saúde. Eu quis fugir um pouquinho de como eu percebo a questão de OPMs. Na OPM a gente já trata já, mas é importante, é mandatório que a gente perceba e entenda um pouco mais o sistema saúde, que é um sistema que, em termos de valores, está aí na ordem dos 130 bilhões de reais. Se você olha só, o Estado está ali na ordem dos 60 bilhões, e todo mundo conhece quais são os pressupostos e os discursos de Estado para as questões de saúde, educação e etc., alocação de verbas e etc. Não esqueçam que o PIB estimado para esse ano é 1,3 trilhões, certo? E a alocação para a saúde, do ponto de vista de Estado, na faixa de 60. Então, nós estamos falando de 4,7, 4,8 contra os propostos 12%. Tem uma série de questões de natureza estrutural. São um pouco mais de 7 mil instituições de assistência, os hospitais, operando, um pouco mais de 350 mil médicos, hoje 180, em verdade, 182 faculdades de medicina. Nós temos praticamente uma faculdade de medicina para 1 milhão de habitantes, embora o censo mostrou na semana passada 191 milhões de habitantes. Não sou contra 180 faculdades de medicina. A gente é sempre contra e tem a preocupação de corpo acadêmico para suportar 180 faculdades. Porque aí você corre o risco de não estar graduando 16, 17 mil profissionais por ano, mas sim deformando 16, 17 mil jovens por ano. Há que se ter cuidado com isso. Na faixa de operadoras, um pouco mais operadoras, seguradoras e autogestão, um pouco mais de 1.100 operadoras. Mais de 10 mil fornecedores nesse país. E o que também pressupõe um dramático ponto de interrogação, cara e querida doutora, sabe disso. Dessas 10 mil, um pouco mais de 10 mil fornecedores, perto de 6 mil sequer têm autorização de funcionamento, a famosa AF da Anvisa. E lá atrás de todo esse mundo aqui estão os 191 milhões de habitantes. Talvez a gente discuta um objetivo comum. Todo mundo, se você discute do ponto de vista filosófico, o bem-estar social, o bem-estar do cidadão, quer dizer, esse padrão está lá. Mas quando você olha cada uma dessas posições e como ele enxerga e atua no segmento, você encontra N visões, e as abordagens quase que invariavelmente são díspares. Aquilo que me atende, eventualmente, não te atende. Se você olha, quer dizer, e como é que cada um desses atores se posiciona? Quando você fala com o Estado, ele diz 60 bilhões é insuficiente. Cuidado, a gente começa a escorregar para a velha CPMF de novo. Eu tenho que olhar esses 60 bilhões, onde eles são alocados, o que é verba de custeio, e, de novo, e como eu distribuo isso. En passant, alocação para média e alta complexidade são 25,3 bilhões. As instituições de assistência, os hospitais e etc., que se converteram em grandes shopping centers, grandes vendedores de N materiais, fugindo das funções básicas deles, e as minhas margens são declinantes. Temos que mudar o processo. O profissional médico se queixa de longa data nas questões de remuneração. É verdadeiro. É verdadeiro. Certo? De longa data isso está lá presente. As operadoras, seguradoras, autogestão, contenção de custo. Contenção de custo. Visão de qualidade, certo? Quer dizer, ele não e a visão de custo da operadora, ela é medíocre. Por quê? Porque ela não tem a visão da relação custo-benefício. Ela raciocina em termos de preço-benefício. Só que quando você raciocina em termos de prêmio e benefício, você não olha o ser fragilizado, você olha o teu resultado básico. Essa é uma visão comprometida. Fornecedores, seja na forma de indústria, distribuidor, importador e etc., questiona as questões regulatórias. Estou sendo pressionado. Não está sendo pressionado, não. Segurança, eficácia, todos esses padrões são permanentes e devem estar aí presentes e prevalentes. Tem que existir.
A gente não deve ser contra, não. É preocupante, sim, as questões de mecânica de mercado. Né? Com aquela velha história. Se eu não jogo o jogo, eu não participo. Eu tenho que jogar o jogo. E esse jogar o jogo é altamente comprometedor nesse segmento. E lá na ponta, que é o ser fragilizado, né, que é a sociedade brasileira, em todo o processo, ele quase que invariavelmente é ignorado. Eu discuto o meu problema de associação, meu problema de indústria, meu problema de distribuição, meu hospital e etc. E dane-se você ser fragilizado, certo? Quer dizer, eu quero o meu. E por que isso daqui? Né? Porque, do ponto de vista estrutural, nós estamos vivendo uma era das consequências. Não? A gente continua com um foco no século XIX, não? Em todos os segmentos. Não? Na forma como se atende, como se focaliza nisso. E todos, quer dizer, não abordam o sistema saúde. A abordagem é sempre, quase que invariavelmente, abordagem de método. Cada um olha o seu pedacinho. E as abordagens de método excluem as zonas de concordância. Eu não discuto zona de concordância, eu defendo o meu. Eu vou explorar a minha oportunidade. Eu vou me fixar no meu interesse. A abordagem de método é isso, é interesse individualizado. E o agravante disso daqui, que o marco conceitual das sociedades contemporâneas está ali embaixo, é o cifrão. Ele rege absolutamente toda a cadeia, do Estado a, lá embaixo, o último assessor dentro do hospital, ou dentro da empresa que distribui, que vende, etc. Olhar rapidamente a ortopedia e traumatologia. São 1.214 instituições que atendem ortopedia e traumatologia, próximo de 17 mil profissionais médicos. Você tem mais de 45 fontes de fornecimento, seja importadores, entre importadores e fabricantes. Um pouco mais de 700 distribuidoras, para um segmento de mercado que é peanuts, ainda é pequeno, 420 milhões. Essa é a estimativa de receita para o total desse segmento. Deem uma olhada no movimento de OPMs no SUS, quase que flat, quase que estável, crescendo mais ou menos na faixa dos 7%, 8%. A estimativa de fechamento esse ano gira na ordem de 950 milhões. Quando você olha na área de ortopedia deve fechar esse ano, reembolso das OPMs SUS, o dispêndio do SUS em OPMs na área de ortopedia, deve fechar na ordem de 125, 126. Obviamente, você tem que agregar também a receita de outros, são outros componentes, isso gira na ordem de 32, 33. Então, no total, você está falando na ordem de 165, 170. Como participa a ortopedia nas OPMs SUS? 13,68. Quando você olha isso daqui, e quem se movimenta nessa história, quando vocês olharem aqui cardiologia intervencionista, eletrofisiologia e etc., o nível de participação bem mais alto. A ortopedia tem algumas questões estruturais, certo? Quer dizer, quando eu olho o segmento como um todo, é um foco um pouco maior em cima da questão industrial. Esse é um segmento do que chama high volume to low cost. Você tem que ter volume para poder ter preço baixo. Com aquele volume de fornecedores que você tem, obviamente você não tem volume para cada uma dessas organizações e, consequentemente, você não tem preço baixo. Agregado por outros fatores, a prótese que lá fora custa $1, aqui custa 8. Essa é mais ou menos a comparação. Tem que se qualificar a indústria nacional. Óbvio, todo o processo de generalização incorre em erro. Seja falando de hospitais, seja falando de profissionais médicos. Claro, tem um mundo de gente fazendo coisas fantásticas e boas. Mas a preocupação, qualificação da indústria nacional é importante. Ela é muito centrada nas questões de natureza regulatória, pouco centrada nas questões de efetivos sistemas de gestão da qualidade. Tem que se otimizar canais alternativos de distribuição e estabelecer regras. Não há como alguém propor um produto a R$ 1 e o mesmo produto ser, de repente, proposto a R$ 33.
Não há como você ter uma prótese para coluna custando 40 mil em São Paulo e 303 mil em Salvador. Vamos, quer dizer, há que se gerenciar isso. Essa indústria, a indústria nacional, o distribuidor, não pensa em volumes de exportação. Tem o temor do que eu tenho que receber o importado e não faz absolutamente nenhuma ação em função de exportar. A despeito de você ter um volume de recursos no PAC Saúde extremamente alto, que não foi utilizado. Dos 22 bilhões disponíveis, 1,4 foi solicitado. E ele tem que começar a pensar gradativamente em processos de associações, para licenciamento, joint ventures e coisa nessa linha. Tem as questões pontuais, que eu acho que vão ser discutidas aqui. En passant, alguém mencionou a questão, acho que foi o doutor Sérgio, a questão dos tributos, incide sobre esse segmento de atividade econômica 61 tributos. Isso eu quero discutir. Eu não quero discutir se a prescrição de prótese do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, como eu tenho que discutir isso dentro de um contexto pleno.